Fala galera, tudo bem com vocês? Então, no estudo de hoje, a gente vai ver um pouquinho do livro Céu e Inferno, faz parte do capítulo 5 e o título é Um Ateu, tá bom? Então, eu separei algumas perguntas e algumas respostas para que seja um pouquinho mais reduzido, tá? Para que eu possa pegar as coisas que eu achei mais importantes para passar para vocês. Então, o livro começa falando assim: era um homem instruído, mas em extremo saturado de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. A pedido de um parente, foi evocado 2 anos depois e desencarnado na Sociedade Espírita de Paris. Então, gente, o próprio título do nosso estudo de hoje fala assim, né? Um ateu. O que seria uma pessoa, né? Uma pessoa que é ateu? É o quê? Que não acredita em Deus, não é verdade? Então, ele fala assim, é um homem instruído. Um homem instruído é o quê? É uma pessoa que é estudada, né? Que conhece das coisas, mas ele continua falando assim, saturado de ideias materialistas. O que seria isso, né? Então, ele era uma pessoa que só pensava e tinha felicidade apenas nas coisas materiais, não é verdade? E será que isso é certo isso, né? Claro que quando a gente recebe um presente ou a gente compra alguma coisa, é sempre bom, não é verdade? Mas será que a felicidade só está nisso, né? E continua falando, não acreditando em Deus nem na existência da alma. É engraçado a gente pensar, né? Como é possível, né? Um espírito que vem aqui, né? Uma pessoa encarnada, que vem do plano espiritual e não acredita em Deus, não acredita na alma. Então, é engraçado a gente pensar nisso. É como possível, ele viveu lá, né? Ele viveu no plano espiritual. Como é possível que ele não se lembre, né? E isso vai depender, claro, de pessoa para pessoa, não é verdade? E aí ele começa falando assim. Então, o médium começa perguntando para esse espírito assim: a vossa morte foi voluntária? E ele responde: sim. Então, ele quis, né? Ele quis morrer, ele tinha essa vontade de morrer, ele responde, sim, tinha vontade. Então, foi um suicídio mesmo, né? Então, o médico continua perguntando, tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. Ele responde, sou forçado a crer nesse Deus? Sou... Não, ele afirma, né? Sou forçado a crer nesse Deus. É engraçado isso, né? Então, você vê que o médium afirma que toda espiritualidade e Jesus e Deus está ali presente para ajudar ele, né? Para que ele saia dessa situação difícil, mas ele fala, sou forçado, né? As pessoas me obrigam. Ele não quer acreditar, né? Ele está ainda com essas ideias materialistas, não quer acreditar, ele se recusa. Aí o médico continua. Que motivo poderia ter-vos levado ao suicídio? Então, por quê? Por que será que ele levou, né, ao suicídio? Por que ele quis se suicidar? Ele responde, o tédio de uma vida sem esperança. Aqui, gente, é bem complicado, né? Que nesse caso foi esse motivo. Mas ele fala assim, o tédio. O que seria o tédio? Assim, a gente às vezes fica entediado quando não está fazendo nada, não é verdade? Poxa, é, ficar muito tempo sem fazer nada é ruim, não é verdade? Então, é bom quando, sei lá, a gente voltou da escola, ou foi pro shopping, ou saiu na rua, chegou em casa, quer descansar. Às vezes você não quer falar com ninguém, só quer ficar o quê? Deitado na cama, descansando, sem conversar, sem nada, não é verdade? Mas isso passa um dia, passa 2 dias, você, poxa, fica descansado, quer ficar na sua, tudo bem. Passa um mês, passa 2 meses, passa um ano. Você imagina você não ter nada para fazer, né? Você não querer, você ter uma vida sem esperança, ter uma vida sem ter o que fazer mesmo. Isso é horrível, né? Por isso que a gente sempre tem que fazer uma coisa e ajudar alguém. Assim, quando a gente for pensar, sempre tem o que fazer, tanto na nossa casa quanto ajudar o outro, como, não sei, né? Sempre tem o que fazer e sempre a oportunidade vai surgir para fazer alguma coisa, certo? Então a gente tem que vigiar
e olhar para a gente não ficar com os braços cruzados, sem fazer nada, não é verdade? E tentar jogar fora esse pensamento de moleza, mas não, vamos tentar sempre ajudar alguém. Alguém sempre vai precisar de alguma ajuda. Então vamos tentar fazer alguma coisa para o outro, ou até pela gente mesmo, né? E continua falando. Outra pergunta. Quiseste escapar às vicissitudes da vida? Adiantaste alguma coisa? Sois agora mais feliz? Então ele pergunta: você é mais feliz agora? Se você é, que quis adiantar alguma coisa? Ele responde: porque não existe um nada. Então vocês perceberam que, como ele era muito materialista, ele achava o quê? Morri, acabou, né? Não existe nada, não acabou tudo. É um vazio, né? Acabou tudo, mas não. Né? Vocês perceberam que ele queria que não existisse nada, que acabasse tudo, não é verdade? E continua falando: tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação? Ele responde assim: sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Meu espírito agora está como um braseiro, horrivelmente atormentado. Então, gente, vocês perceberam que alguma coisa ele já está mudando. Porque ele falou assim: sofro pelo constrangimento de crer em tudo o quanto eu negava. Então, se perceberam que ele negava tudo, negava a existência de Deus, negava a existência da alma, mas agora ele percebe, vendo as coisas, né, que não era verdade aquilo que ele imaginava, que ele pensava, que ele acreditava, né? Então, por isso que ele está constrangido. Então, pelo menos alguma mudança ali está surgindo, né? Meu espírito está como um braseiro, ele continua falando, né? Então, isso está muito às vezes na cabeça do espírito, né? Então ele imagina que ele está num braseiro, uma coisa muito quente, uma coisa muito abafada, horrivelmente atormentado. Isso também, né? Muito da cabeça dele, né? Às vezes não é nada disso. E aí o médium continua falando assim: estás bem convencido agora da existência de Deus, da alma, da vida futura? Então, aí ele falou: tudo isso me atormenta. Então, ele ainda está muito confuso. Por mais que, por mais que essas coisas aconteceram 2 anos após, né, essa carta aqui, nessa conversa, aconteceu 2 anos após a morte dele, ele ainda está muito atormentado, né? Muito ainda confuso das coisas. Percebe que ele ainda está conseguindo visualizar alguma coisa. E acho que para mim essa foi a principal pergunta, assim, a principal resposta, né, que ele podia nesse nosso estudo, assim, que eu pude ver. Falou o seguinte, o médium falou o seguinte: tem de algum recado para os vossos parentes? Então, você tem alguma mensagem que você quer passar para os seus amigos que estão aqui na Terra, alguma coisa, né? Ele responde: que orem por mim. Poxa, vocês percebem que isso é o poder da prece, né? A gente acha que quando a gente ora de noite, né, quando a gente vai dormir e faz a nossa prece, a gente acha que não faz diferença, né? Às vezes, ou não vou fazer porque amanhã eu faço, ou esquece, mas a gente tem que orar sim, orar pelos nossos queridos que partiram e orar por aqueles que estão à nossa volta, né? Os nossos amigos, a nossa família, ou até aqueles que a gente não gosta. A gente tem que orar mais ainda. Eu sei que é difícil, mas tem que orar mais ainda, não é verdade? Mas a prece é como se fosse um abraço, né? Um abraço querido, um abraço num familiar, um beijo. Então, vocês percebam o quão importante é a prece para aqueles que partiram, né? Por isso que a gente tem que sempre orar por aqueles, né? Aqueles que estão à nossa volta, tá? E no final ele continua, né, falando várias perguntas, enfim, e essa mensagem toda, o médium passou para o familiar que pediu essa carta, tá?
Então ele fez as perguntas todas, o médium, né? Esse espírito respondeu, e esse médium juntou todas essas perguntas e mandou para o familiar que conhecia esse espírito, tá? Então, esse familiar, né, acabou mostrando essa carta, todas essas mensagens para a família. Então, claro que teve gente que não acreditou e teve gente que acreditou, né? Teve gente que não acreditou porque queria mais detalhes, né, sobre a morte, queria mais detalhes, mas teve gente que acreditou e isso foi suficiente para identificar que, poxa, esse mesmo era meu familiar, esse é mesmo meu parente. E os familiares, né, perguntaram para o médium se poderiam ter mais detalhes, né, sobre a morte, ou até como ele estava, como é que estava, mais detalhes sobre tudo isso. E aí, então, o médium falou o seguinte, né, então, eu peguei esse trechinho final do livro, né, que fala o seguinte: as evocações não se fazem assim de momento. Os espíritos nem sempre correspondem ao nosso apelo. É preciso que queiram. E não só isso, mas que também possam fazê-lo. Então, gente, vocês percebam o quê? O que a gente pode concluir com isso, né? Que a gente não pode chamar um espírito, né? A ligação que a gente fala, né, vem de lá para cá. O espírito que tem que vir para haver essa comunicação, né? Essa e também assim vale da condição espiritual, né? De cada um. Por exemplo, se um espírito acabou de desencarnar, será que a gente vai conseguir se comunicar com ele assim direto? Não, né? Provavelmente não, porque depende muito da condição espiritual, né? Dessa pessoa que faleceu, que desencarnou. Então, tem muitos fatores que envolvem essa comunicação. Então, não é assim, eu quero conversar com um parente meu que faleceu. Vou só chamar ele aqui e conversar? Não, não é assim que funciona, né? Esse, essa comunicação é sempre de lá para cá, tá? E é isso, pessoal. O nosso estudo fica aqui né, finaliza por hoje. Espero que vocês tenham uma boa semana, de muita paz, tranquilidade e que com os bons pensamentos, que sempre sintonizem assim nos bons espíritos, tá bom, gente? E que orem, né? Orem pelas pessoas, orem para as coisas sempre melhorarem, orem pela gente, sempre pela melhora de tudo. Tá bom? Fiquem bem. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Beijo grande.